Para quem gosta de se lembrar de dias especiais, deve lembrar hoje que hoje é o chamado Domingo de Pentecostes. Hoje é o dia de Pentecostes. Dia de Pentecostes porque é o 50º dia, ou seja, passaram 50 dias depois da Páscoa. E Pentecostes quer dizer isso mesmo, 50º. Para quem não conhece esta palavra 50º, ela significa que é o número 50. O número 1 é o primeiro, o número 2 é o segundo, o número 3 é o terceiro e o número 50 é o 50º. E a palavra Pentecostes significa 50º. Então, porquê é que nós falamos em Pentecostes? E hoje queremos, neste dia de Pentecostes, falar precisamente sobre Pentecostes. Então vamos ao livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, e ler a partir do versículo 1. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 1. Diz assim: cumprindo-se o dia de Pentecostes, ou seja, isto no original seria dito assim: cumprindo-se o 50º dia, não é? Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. E em Jerusalém estavam habitando judeus varões religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu. E correndo aquela voz, ajuntou-se uma multidão e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. E todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: pois quê? Não são galileus todos esses homens que estão falando? Como, pois, os ouvimos cada um na nossa própria língua, em que nós somos nascidos? Partos, medos, elamitas, os que habitam na Mesopotâmia e Judeia e Capadócia, Ponto e Ásia, na Frígia e Panfília, Egito e partes da Líbia, junto a Cirene, e forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos, e cretenses e árabes, todos os temos ouvido em nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus. E todos se maravilhavam e estavam suspensos, ou algumas Bíblias dizem atônitos, dizendo uns para os outros: que quer isto dizer? Outros, porém, zombavam e diziam: estão cheios de mosto. Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a voz e disse-lhes: varões judeus e todos os que habitais em Jerusalém, seja-vos isto notório e escutai as minhas palavras. Estes homens não estão embriagados, como vocês pensam, sendo esta a 3ª hora do dia. Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel: nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu Espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, e os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos, e também do meu Espírito derramarei sobre os meus servos e as minhas servas naqueles dias, e profetizarão. Só até aqui a palavra de Deus. Meus irmãos, o Pentecostes era uma festa celebrada pelos judeus, uma festa que é ensinada na Bíblia desde o Velho Testamento, por isso os judeus a viviam. Das várias festas, esta era uma grande festa. Eles celebravam essa festa, como eu já disse, 50 dias depois do domingo de Páscoa. Era uma festa que Deus tinha ordenado durante a jornada deles no deserto, quando foram libertos da escravidão no Egito e depois caminharam pelo deserto até chegar à terra prometida. E ali, naquela peregrinação no deserto, Moisés recebeu a lei de Deus e nessa lei tinha sido dito para eles celebrarem várias festas. A Páscoa, uma delas, que lembrava a saída
do Egito, e também a festa de Pentecostes. Então, no livro de Êxodo, Levítico, Deuteronômio, nós encontramos essa lei de Moisés onde há orientação para esta festa. Deveria ser uma celebração de alegria. O Senhor mesmo dizia para se alegrarem, para se juntarem, para se alegrarem. Mas essa alegria era por causa da vida nova que Deus lhe proporcionava. Eles tinham saído da escravidão e agora iam para uma terra que se poderiam chamar sua, viver a liberdade e a prosperidade nessa terra. Eles tinham sido escravos e agora já não eram. Eles não tinham nada e agora podem ter propriedade sua. E no fruto dessa propriedade, o fruto da terra, o fruto das colheitas, então eles deveriam trazer neste dia e entregar ao Senhor as primícias, ou seja, aquilo que eram as primeiras colheitas. Por isso esta festa era também chamada a festa das primícias. Como esta festa era antecedida entre a Páscoa e era a seguir ao dia que completava as 7 semanas, portanto, 7 vezes 7, 49, depois no 50º dia celebrava, também era muitas vezes referida no Velho Testamento como a festa das semanas. É uma festa que trazia grande significado, porque mostrava e lembrava ao povo de Israel que Deus nunca os tinha abandonado. Lembrava ao povo de Israel que Deus os tinha acompanhado, que Deus os tinha libertado e agora lhes tinha dado uma nova vida. E mais, e que Deus os abençoava a cada ano, sustentando e cuidando deles com as colheitas que eles podiam ter. Portanto, era o reconhecimento da imensa, da grandiosa graça de Deus nas suas vidas. Tudo o que eles eram, tudo o que eles tinham, tudo o que eles possuíam era fruto da graça de Deus. Quando os judeus estavam a celebrar o dia de Pentecostes, os discípulos de Jesus estavam em Jerusalém. E aí dá-se um acontecimento que vem marcar agora o calendário cristão também, como o dia de Pentecostes. Foi precisamente nesta festa que o Senhor cumpriu aquela profecia, como Pedro lembrou no seu primeiro discurso, que estava lá em Joel capítulo 2, no versículo 28 e 29. Há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões, e também sobre os servos e sobre as servas naqueles dias derramarei o meu espírito. Então, era uma promessa que vinha para todos. Quando é aqui mencionado crianças, jovens, mulheres, homens, velhos, servos, ou empregados, criados, o que está aqui a dizer é que a graça de Deus estava prometida para toda a gente, independentemente da idade, do sexo, da raça, do estatuto social. A graça de Deus está ao alcance de todos. É uma promessa que é feita não para qualquer um, embora esteja para todos, mas ela vai alcançar aqueles que se convertem. Porque essa promessa vinha também lá no livro de Ezequiel, no versículo 36, no capítulo 36, no versículo 25 até 27. E o profeta Ezequiel anunciava este dia, dizendo: então espalharei águas puras sobre vós e ficareis purificados. De todas as vossas imundícias e de todos os vossos ídolos vos purificarei. E dar-vos-ei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo. Tirarei de vossa carne o coração de pedra, e vos darei um coração de carne. E porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, e guardeis os meus juízos, e os observeis. Então a promessa, mais do que apenas um derramar do Espírito de Deus, era também uma promessa que vinha incluída na conversão das pessoas. Era necessário que isto acontecesse. Esta obra de Deus se operasse em cada um para que o Espírito de Deus fosse derramado no seu coração. O Espírito de Deus não é dado a qualquer um. O Espírito de Deus é dado àquele que tem um novo coração. Como falámos hoje na Escola Bíblica Dominical, àquele que nasceu de novo. Àquele que foi renovado por Deus. Hoje em dia há muita gente que
se manifesta dizendo que recebeu um Pentecostes, que recebeu o Espírito Santo. Ao mesmo tempo, o seu coração continua igual, as suas práticas continuam iguais, a sua idolatria não mudou. Aquele que recebeu um novo coração, aquele que foi transformado pelo poder de Deus. Essa promessa foi feita ao longo dos tempos. Essa promessa foi dada pelo próprio Senhor Jesus. Antes de Jesus, João Batista já tinha dito: eu vos batizo com água para o arrependimento, porém, ele, falando de Jesus, vos batizará com o Espírito Santo. E Jesus também disse: eu rogarei ao Pai. Lembram-se em João, no capítulo 14, quando ele diz: eu vou, mas eu não vos vou deixar órfãos. Eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito de verdade, que o mundo não pode receber. Ou seja, aqueles que não têm Cristo não podem receber o Espírito, mas apenas aqueles que nasceram de novo. O mundo não pode receber porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis porque habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Jesus dizia ainda neste mesmo capítulo 14 de João: todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas quando eu for, vou-lo enviarei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Por isso Jesus disse, depois de ter ressuscitado: olha, fiquem em Jerusalém. Fiquem em Jerusalém, aguardem a promessa. Em Atos 1, no versículo 4, 5 e 8, eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai, ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. E estando com eles ainda, Jesus determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse ele: de mim ouvistes. Porque, na verdade, João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. E depois dizia assim: recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até aos confins da terra. Tudo isto foram promessas que se cumpriram neste dia de Pentecostes, 50 dias depois da Páscoa. Nós chegamos a esta leitura, onde vemos que os discípulos de Jesus, e não eram apenas os 12, mas era um grupo maior que estava reunido no cenáculo, aguardando esta promessa. E aconteceu. Veio sobre eles o Espírito Santo. Agora é importante nós olharmos para aquilo que o texto diz. E o texto, quando nós olhamos para o texto, nós podemos ver que ele diz que, cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu. Não é nada que aconteça por vontade do homem. Não é nada que aconteça porque eu quero, porque eu busco muito, porque eu faço força, porque eu grito. É Deus que dá. O Pentecostes faz sentido quando nós celebramos aquilo que vem do céu. A sua graça. Eles receberam, e assim se inaugura uma nova época, uma nova era na vida da humanidade. Aquela em que o Espírito Santo está presente no meio do povo de Deus. No povo de Deus. Há uma diferença, e nós já estudámos isso na Escola Bíblica Dominical, uma diferença entre a atuação do Espírito Santo no Velho Testamento e no Novo. O Espírito Santo no Velho Testamento era dado por um tempo determinado a algumas pessoas para a realização de alguma obra. No fim saía. Se Deus rejeitasse alguém, como rejeitou Saul, o Espírito Santo saiu. No Novo Testamento, a promessa era para que fique convosco para sempre. Por isso, João diz: a unção que vocês receberam permanece em vós, ou seja, fica em vós. Porque a presença do Espírito Santo é o penhor, a garantia de que realmente somos salvos. E quem dá o Espírito Santo é Deus. Não é homem nenhum. É Deus. É Deus que dá o Espírito Santo. E dá o Espírito Santo a quem? Dá o Espírito Santo àquele que recebe a Jesus.
Romanos 8 diz que se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se alguém não tem o Espírito de Cristo. Então, aquele que é crente não precisa de pedir o Espírito, porque já o tem. Está a pedir uma coisa que já tem. Porque Deus prometeu e Deus não falha nas suas palavras, na sua palavra e nas suas promessas. Ele daria àqueles, na altura em que Ele mudou o nosso coração, em que nós nos convertemos, foi-nos dado o Espírito Santo para nos ensinar todas as coisas, para nos guiar e para confirmar a nossa salvação. Também para nos capacitar, dando dons para servirmos ao Senhor na sua igreja. O Pentecostes é uma celebração hoje também. Uma celebração alegre. Uma celebração da graça de Deus. Porque nós não merecíamos a presença de Deus em nós. Mas Ele habita em nós e está connosco. Meus irmãos, quando os irmãos estão desamparados, toda a gente vos deixou, lembrem-se, o Espírito Santo está convosco. Se vocês são crentes. Quando vocês estão tristes, porque alguma coisa aconteceu, recorram a esse que está presente, o Consolador. E Ele consola. Quando estão desorientados e perdidos, a Bíblia diz que Ele nos guia em toda a verdade. E a palavra de Deus é a verdade. Por isso o Espírito Santo está em nós e nós podemos... vai dizer assim, mas eu não entendo a Bíblia. Peça a compreensão de Deus. O Espírito Santo vai guiá-lo. Se você verdadeiramente é crente, o Espírito Santo está lá a guiá-lo, a consolá-lo, a ajudá-lo, a orientá-lo. A Pentecostes é a celebração das dádivas de Deus, da sua graça. O Pentecostes é a celebração da ação poderosa de Deus em nós. Se repararem no texto, diz que de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, encheu toda a casa em que estavam assentados e foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Isto é poder de Deus a manifestar-se. Algumas pessoas hoje ficam à espera que aconteça a mesma coisa. Vamos aqui orar para que a casa trema, não é? Isto foi necessário, meus irmãos. Foi necessário assim como também outros momentos. Como é que a igreja, como é que o mundo até saberia que se inaugurou esta época do Espírito Santo, esta era do Espírito Santo, se não tivesse havido alguma coisa sobrenatural que marcasse de uma forma bem forte aquilo que estava a acontecer? Nesta altura realmente foi necessário. Depois nós não vemos outros relatos na Bíblia com fogo e com vento e com... Não vemos. Aconteceu aqui para se mostrar que tinha acontecido. Mas há aqui duas coisas, vento e fogo. Isto significa que quando nós celebramos o Pentecostes, nós estamos a celebrar a graça de Deus, mas estamos também a celebrar a vida. Esta palavra sopro, esta palavra vento, é a palavra sopro. Nós sabemos que quando Deus soprou do seu Espírito, deu vida, não é? E Ele continua a soprar do seu Espírito em nós para nos dar vida e vida eterna. Vida e vida abundante. O Espírito Santo nos traz vida. Ele nos faz sair da morte para a vida. Esta é a ação do vento em nós. Se você quer sentir vento, então sinta a vida de Deus em si. Vibrar. O crente tem vida. E essa vida é dada pelo Espírito de vida, pelo sopro de vida, pelo vento que é do Espírito. Mas também fala aí em fogo. E às vezes até alguns crentes cantam, manda fogo, não é? Cuidado, se pede fogo, pode cair o inferno em cima de si, que também é fogo. Não é? O que é que significa aqui o fogo? Não temos tempo para percorrer toda a Bíblia e ver isso, mas os irmãos sabem que o fogo está associado na palavra de Deus também à purificação, à santificação. Paulo diz que a obra de cada um será refinada como pelo fogo. O fogo purificador. O Espírito Santo veio para nos ajudar naquilo que falámos hoje na Escola Bíblica Dominical, na nossa santificação, na nossa purificação. Por isso, não importa dizer, eu tenho o Espírito Santo, o Pentecostes caiu sobre mim, mas depois a sua vida não é santa. Porque quando o Espírito Santo está em si, quando o Espírito Santo está em cada um daqueles que é crente, e está, porque senão não é crente, como diz em Romanos 8,
Então, a obra da santificação, a obra purificadora de Deus, a obra transformadora de Deus está a se operar em cada um de nós. Queremos celebrar o Pentecostes? Celebremos a santificação. Celebremos a purificação da nossa alma, operada pelo Espírito do Senhor em cada um de nós. Porque o Espírito opera essa transformação. O Espírito opera essa mudança de caráter. Foi lido aqui hoje, Gálatas 5:22, lembram-se? O fruto do Espírito é o amor, a alegria, a paz, a benignidade, a bondade, a fé, a mansidão, a temperança. O domínio próprio, temperança significa domínio próprio, é o autodomínio. Isto é fruto do fogo purificador do Espírito Santo em nós. Celebrar o Pentecostes não é celebrar apenas um dia, é celebrar a cada dia esta transformação na nossa vida. O Pentecostes é a proclamação também. O que é que aconteceu com aqueles homens que foram cheios do Espírito Santo? Aquelas mulheres que foram cheias do Espírito Santo e que estavam ali. Eles saíram para a rua com ousadia, com poder. Para quê? O que é que eles foram fazer? Falar das grandezas de Deus. Diz o versículo aí que eles ouviam cada um nas suas próprias línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Ouviam falar das grandezas de Deus. Há muita gente hoje que quer o Espírito Santo para falar línguas. Sabe, o Espírito Santo ajuda mais, e é mais importante, o Espírito Santo controlar a língua de algumas pessoas do que as pessoas falem línguas. A obra do Espírito Santo o fruto do Espírito é autodomínio. E uma das coisas que às vezes as pessoas não têm domínio próprio é sobre a língua. O próprio apóstolo Paulo diz isso. Fala sem pensar, não é? A Bíblia está cheia de conselhos sobre a língua. Um dia havemos de falar sobre a língua, não é? Mas mais importante do que falar línguas é controlar línguas. Isso é a ação do Espírito Santo. E há uma incompreensão muito grande em relação a este versículo. Algumas pessoas dizem se tem o Espírito Santo, tem que falar línguas. O dom de línguas é um dom que é dado à igreja, mas não a todos. Não a todos. Paulo escreve em Coríntios, todos têm o dom de curar? Não. Todos falam línguas? Não. Todos, não. Uns têm um dom, outros têm outro, para edificação da igreja. Não para exibição própria, nem para edificação própria, mas da igreja. E que línguas? Não há lugar algum na Bíblia onde diga que alguém que tem o Espírito Santo fala a língua dos anjos. Não há. Só há um versículo na Bíblia, em 1 Coríntios 13, onde Paulo diz, mesmo que eu falasse a língua dos anjos e não tivesse amor, não seria nada, era apenas barulho. Mas isso quer dizer que ele falava a língua dos anjos? Não, porque ele também diz, mesmo que eu desse a minha fortuna para sustento dos pobres, ele tinha fortuna. Não, ele tinha que receber a ajuda dos irmãos, não tinha fortuna. Ele diz, mesmo que eu desse o meu corpo para ser queimado, que se saiba, Paulo não deu o corpo para ser queimado. Então isto é uma hipérbole, não é? Não é uma hipérbole, é uma figura de estilo exagerada para mostrar que mesmo que eu faça uma coisa muito grande, sem amor, nada sou. E por isso ele vai ao exagero de dizer, mesmo que eu fale a língua dos anjos, mas não quer dizer que falasse. Que línguas é que falaram estes? Estes falaram as línguas, se os irmãos lerem com atenção o livro de Atos, pelo menos 15 línguas da terra, não do céu nem dos anjos. Eram a língua dos cretenses, dos da Frígia, dos da Panfília, dos da Líbia, de Cirene, da Mesopotâmia, da Capadócia, portanto, várias regiões, pessoas que estavam a ouvir na sua própria língua falar das grandezas de Deus. O Pentecostes é proclamação das grandezas de Deus. Uma vida cheia do Espírito Santo é uma vida que não fica calada. É uma boca que fala das grandezas de Deus. Fala daquilo que
Qual é a maior grandeza? A salvação em Cristo Jesus. O grande amor que Deus tem por nós. É o testemunho àqueles que não conhecem. É a proclamação do Evangelho. Então aquele que realmente vive o Pentecostes, vive proclamando o Evangelho. Não fica com a sua boca calada. Se diz que é renovado e cheio do Espírito, então não pode ficar calado. Fala. Fala. O Pentecostes é a manifestação também desta universalidade do Evangelho para toda a gente. Diz lá que a promessa diz respeito a vocês e aos vossos filhos e a todos aqueles que creem em Cristo. Por isso a promessa mantém-se até hoje a cada um de nós. E a bênção de nós vivermos o Pentecostes é a bênção de vivermos esta graça de Deus concedida a cada um de nós para estarmos perto uns dos outros, louvando, glorificando, exaltando, agradecendo a Deus por aquilo que Ele nos dá, por aquilo que Ele faz em nós. E o Espírito Santo faz coisas maravilhosas. Olha, faz de nós um só povo. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 13, diz: todos nós, e está a falar aos crentes, fomos batizados em um Espírito, formando um corpo. Quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres. Todos temos bebido de um Espírito. É interessante como nós aqui como igreja podemos dizer somos um só. Um povo, um corpo, uma unidade. Como é que é possível? Se uns são brasileiros, outros são portugueses, outros são angolanos, outros são cabo-verdianos, e até temos aqui alentejanos. Mas somos um no Senhor. Porquê? Porque todos fomos batizados em um Espírito. Uns são doutorados, outros aprenderam a ler à noite. Outros até nem sabem ler. Mas todos somos um. Um só. Quando eu estava em Évora, vivi experiências muito bonitas desta unidade. E aqui também. Mas eu queria só falar em Évora por uma razão. É que era bonito. Évora, como sabem, é uma cidade universitária. Tem muitos estudantes que vão estudar na universidade para lá, de várias partes do país. E na nossa igreja nós tínhamos professores universitários, nós tínhamos estudantes universitários, nós tínhamos pastores de ovelhas mesmo, do campo, daqueles pastores alentejanos, não é? Que se encostam ao cajado para ver Tínhamos uma irmã que, como ela dizia, eu aprendi eu só fui fazer a quarta classe à noite para tirar a carta de condução, não é? E era interessante ver os nossos irmãos, estudantes universitários e alguns professores universitários passarem pela casa dela, porque ela vivia no centro de Évora, e bater à porta e dizia: irmã Constantina, irmão António, querem vir tomar um café? E iam para a esplanada beber café. Uma pessoa que mal sabia ler, que tinha passado a vida a guardar ovelhas, com uma charrua, um arado, mas não um trator, arado, puxado por cavalos, não é? Passou a vida assim, com um doutor da universidade. Ali, era bonito de ver. Era bonito ver no culto de oração aquela irmã trazer a palavra para edificar ela, porque via em várias semanas, várias noites, pessoas diferentes a partilhar a palavra de Deus, e ela também a trazer a palavra de Deus e a edificar aqueles que, supostamente, à luz do mundo, saberiam mais do que ela. E eram edificados. E ela também, pelos outros. Como é que isto é possível? Pelo Espírito Santo. Todos nós formamos um corpo. Não importa o que é que nós somos. Somos um no Senhor. Por causa de que uma coisa aconteceu na nossa vida. Todos fomos batizados neste Espírito. Porque Cristo entrou na nossa vida. E quando Ele entrou, o Espírito Santo também. Porque Espírito e Cristo é um só. É Deus. Então, somos um corpo. Temos a bênção também da presença permanente em nós, como já falei. E da ação poderosa de Deus na nossa vida. Irmãos, nós estamos
hoje, como eu disse, a lembrar e a celebrar o dia de Pentecostes. O dia de Pentecostes deve ser uma festa para nós também, uma festa espiritual. Uma festa onde nós lembramos que aquele que tem Cristo no seu coração, recebeu o Espírito de Deus. Este é o Espírito purificador. Este é o Espírito regenerador. Este é o Espírito que capacita cada um de nós para o serviço. E viver o Pentecostes é realmente celebrar a graça de Deus, é proclamar a graça de Deus. Se queremos, então, celebrar o Pentecostes, façamos isto. Celebremos a graça de Deus, tudo o que Ele nos dá, começando pela salvação e depois todas as outras coisas que Ele nos dá sem nós merecermos, e também proclamemos a graça de Deus. Falemos das grandezas de Deus. E o Senhor se alegrará com a nossa festa de Pentecostes. Amém. Amém. É por isso que nós precisamos, irmãos, de rogar ao Senhor que nos encha com o seu Espírito. Paulo dizia aos Gálatas: enchei-vos do Espírito. Andai em Espírito. E em Efésios também dizia: não vos embriagueis com vinho. Ou seja, mas também não é só o vinho que nos deixa embriagados, não é só a bebida alcoólica. Às vezes a raiva e a ira também. O ciúme também. Então não deixem que alguma coisa vos embriague. Mas enchei-vos do Espírito. Onde não há contenda, mas onde há alegria no Senhor. Senhor nosso Deus e nosso Pai, obrigado pela Tua palavra. Obrigado porque hoje podemos lembrar este dia maravilhoso em que Tu derramaste o Teu Santo Espírito sobre a Igreja, marcando assim um ponto histórico na vida e na relação Tua com os homens. Senhor, nós Te rogamos que aqueles que aqui estão, que sendo Teus filhos, tendo o Espírito Santo neles, possam viver estes momentos de alegria e de celebração da Tua graça e sempre de proclamação ousada da fé que há em Cristo Jesus. Enche-nos, pois, com o Teu Espírito e renova a nossa vida, em nome de Jesus. Amém.